furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, e o furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios nunca só. Mansidão e vastidão do nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua... Iniciando esta edição de Gente que Fala com o hino da Chapecoense, né, com esta tragédia que comove a todos. O avião da Chapecoense caiu na Colômbia e nós temos aí, o Cléo colocou exatamente o hino da Chapecoense neste assunto que, né, polemiza todos os comentários hoje. O advogado, procurador de Justiça, Dr. Marco Vinícius Petreluzzi. Dr. Petreluzzi, prazer tê-lo aqui. Igualmente, sem qualquer. Também conosco a delegada de polícia, a delegada Rose. Prazer tê-la aqui, delegada. Muito bom estar aqui com vocês de novo. A senhora é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Exatamente. E também conosco o advogado Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário. Bom dia, meu caro Zancopé, é um prazer estar aí na sua companhia e hoje cercado de pessoas tão ilustres. Ser síndico não é padecer no condomínio, é o título do livro que o Sérgio Jafé escreveu, né, produziu. Ser síndico não é padecer no condomínio, é verdade? De fato, seguindo as orientações traçadas aí nesse manual, o síndico vai ter uma vida mais fácil e certamente sobreviverá, vai sobreviver aí às agruras do cargo. Olha, o avião que levava a equipe da Chapecoense caiu nesta madrugada na Colômbia. A equipe disputaria amanhã a partida mais importante de sua história, final da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. O voo da empresa boliviana Lamia, 81 pessoas, 48 membros da Chapecoense, 22 deles atletas, 21 jornalistas, 3 convidados, além da tripulação. O exército colombiano informa que há 76 mortos, entre os 5 sobreviventes, um jornalista, uma comissária de bordo e 3 atletas. O lateral Alan Ruschel, o goleiro Follman, zagueiro Neto. O Danilo tinha sido resgatado com vida, mas faleceu no hospital, não é? Essa é a informação que nós recebemos agora. Bom, clubes e atletas realizando tudo bem, mas os jornalistas, o Deva Pascovitch é o narrador, o Mário Sérgio, aquele mesmo Mário Sérgio, irreverente atleta de futebol, Mário Sérgio Pontes, Paulo Júlio Clermont, comentarista, Vitorino Sherman, repórter e muitos outros, né? O Bruno Rangel, jogador, Kleber Santana, e Santos, e São Paulo, Flamengo, Petreluzzi, delegada Rose, Jafé. Esta é a notícia que cai sobre a gente. Eu fiquei sabendo horas atrás, eu que estava no último domingo no Allianz Parque, assisti o último jogo do time, porque eu sou palmeirense e sempre que posso vou, ainda mais num jogo da importância. Jogaram com extrema dignidade, era um jogo que para eles praticamente não valia nada, mas jogaram, tornaram a vida do Palmeiras muito difícil. É complicado a vida. E hoje eu pensava vindo para cá, e eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp que participam lá da direção do Palmeiras, e estávamos tentando encontrar formas de mostrar a nossa solidariedade, né? Uma delas é tentar ajudar a que esse time se reerga, prestando jogadores, alguma coisa que se possa fazer. Acho que todos vão fazer esse movimento, porque é um movimento de humanidade, né? E não é a primeira vez na história que isso acontece, né? Aconteceu com o time do Torino, na Itália, nos anos 50. Enfim, são coisas terríveis, porque não são só as mortes. As mortes são tragédias individuais. Quando elas se reúnem da forma
de uma forma que mexe com um sentimento tão forte quanto a cidade, o coletivo do time e tal, isso acaba atingindo todos. E ainda por cima é um time extremamente simpático, né? Poucas pessoas tinham, talvez alguém lá especificamente de Santa Catarina tivesse uma rivalidade maior. É um time extremamente simpático, recebia bem as pessoas. É uma coisa muito triste. Eu estou muito impactado porque eu sou um grande fã de futebol, assisto tudo que posso de futebol, assisti vários jogos da Chape, como o pessoal falava. Enfim, eu acho que nós temos que nos solidarizar com as vítimas, com as famílias, com os jornalistas, com todos que sofreram nesse momento. Acho que a comunidade esportiva brasileira está muito, muito abalada e tentar ajudar essa entidade Chapecoense de alguma forma a que ela prossiga a sua vida. Já há notícias de que o Atlético Nacional, numa atitude sem precedentes e muito simpática, não aceita ser nomeado campeão conjunto, quer que a Chapecoense seja declarada campeã do torneio. Então, são coisas que aos poucos não há condições de se realizar, né? o jogo. Não há condições de se realizar o jogo. Isso é o básico, né? Isso é básico. Então, a maior homenagem que se pode fazer, eu acho que o Atlético Nacional está pleiteando junto ao Conmebol que seja designada a Chapecoense campeã, isoladamente. Delegada, só boa tarde ao doutor Misael, advogado Misael. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer meu, satisfação muito grande estar com o doutor Petreluzzi, uma antiga e velha companheira de guerra, a doutora Rosemary, que é um ícone em São Paulo, né, em todos os segmentos que ela atua, na política, no Conselho da Mulher, que ela faz um trabalho maravilhoso, e o doutor Jafé. Mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado. Delegada Rose, o acidente que acaba com a equipe da Chapecoense, literalmente acaba, porque, né, olha, o elenco todo. Acaba, Zancopé, só te falando uma coisa, eu estava vindo para cá, estava ouvindo na rádio do carro, que parece que a Cruz Vermelha voltou atrás e disse que o Danilo não morreu. Parece, uma notícia que eu ouvi agora, vindo para cá. Haviam dito isso, né? A gente não sabe. Ele teria sido resgatado com vida e faleceu no hospital. No hospital, mas agora teriam voltado atrás dizendo que ele está com processo. Deus ajude, a gente está torcendo por isso. Mas eu, como diz aqui o Petreluzzi, eu também fiquei muito impactada com a notícia. Eu acordo muito cedo, acordei às 5h30 da manhã, eu acordo com rádio, né? Meu rádio relógio. E de repente comecei a ouvir a notícia. Falei, meu Deus do céu. E agora você começa a ver as redes sociais e você vê as postagens que os próprios jogadores fizeram dentro do avião, indo para Medellín e saindo aqui de Cumbica. E as brincadeiras, né, jovens, assim, plenos de vida e fazendo projetos e pensando no jogo, e as famílias, e os próprios jornalistas, a equipe técnica, todo mundo naquele clima. Como é que você vai esperar? Quer dizer, ninguém espera, né? Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Que possa acontecer uma situação como essa. Então eu fiquei muito chateada, honestamente. Hoje o dia está assim, muito ruim, muito deprimente. A gente fica muito triste pensando nas famílias, porque no primeiro momento, quando você recebe a notícia, não cai a ficha, né? A ficha vai caindo depois, à medida em que as coisas vão aparecendo. Então a gente imagina o desespero das famílias. A maior parte deles são jovens que não têm super salários. São jovens humildes que estão sendo preparados para ser grandes jogadores, né? Os companheiros que são também da imprensa falada, escrita, televisada, que estavam juntos, o pessoal da equipe técnica, nós estamos comentando aí fora, o Paulo Paixão, que recentemente perdeu um filho de 25 anos no infarto e perdeu outro filho agora num acidente de avião. E ele deu uma entrevista muito bonita, dizendo que a gente tem que aceitar aquilo que Deus quer. Enfim, a gente não tem muito o que falar.
A dizer que a responsabilidade de A, B e C, que foi erro do piloto, que foi mau tempo, que foi, isso não foi. Eu costumo dizer que a vontade de Deus, ela é soberana. Tinha que ser aquilo, tinha que acontecer, aconteceu, e o que a gente tem que pedir agora é para que eles tenham muita luz no caminho que eles vão ter agora, e que as famílias que ficam aqui, os amigos, possam ter o seu conforto. É o que a gente pode desejar. Jafé? A vida é aquilo que todo mundo sabe, né? É uma caixa de surpresas e nem sempre agradáveis. Infelizmente, é uma tragédia que enluta uma cidade inteira. Eu acho que o país inteiro também está sofrendo. Eu acho que essa atitude, inclusive, que o Dr. Petreluzzi aí comentou sobre o Atlético, seria uma atitude realmente totalmente desportiva, uma atitude bonita. Eu acho que o time tem que ser homenageado. Eu acho que a atitude também é uma atitude de uma grande grandeza desse time colombiano. E é uma pena, eram jogadores em ascensão. Me lembrou muito aquela história do Mamonas Assassinas, sim, né? Que era um grupo verdade, também, não é? Que estava em ascensão, subindo e de repente foi ceifado. Realmente é muito triste, é uma tragédia que acho que o Brasil vai demorar um pouco para se recuperar, especialmente a cidade de Chapecó. Dr. Misael? Dezembro, né? Final de ano sempre tem essas notícias que nós não gostamos, né? É normal ocorrer o final do ano e vir uma tragédia dessa natureza, o que lamentamos bastante, principalmente por ser um time de jovens que em franca ascensão e que estava enaltecendo o estado de Santa Catarina. A Chapecoense realmente vinha brilhando nas suas apresentações, e não era à toa que estavam nas finais aí da Copa Sul-Americana. Não gostei muito domingo, porque o Palmeiras, e para nossa sorte, um ex-chapecoense disse: deixa eu tirar os palmeirenses desse sufoco, dessa agonia, deixa eu marcar esse gol aqui. Então é o lado bom da notícia, mas o Brasil inteiro está de luto, né, Zé Compé? É lamentável e seguramente é uma das maiores tragédias para o esporte e para o futebol, principalmente, que une tanta gente nesse mundo afora. A delegada Rose se referiu ao Danilo, que foi socorrido, foi resgatado e teria falecido no hospital. Agora há negativa dessa informação. Tomara que a informação esteja errada, né? Mas foram resgatados o Alan Ruschel, o Danilo, que é goleiro, o Follman, que é goleiro, e o zagueiro Neto, dos atletas da Chapecoense. E para registrar aqui, jornalistas, o Deva Pascovitch, que é o narrador, o Mário Sérgio, aquele mesmo Mário Sérgio, famosíssimo, jogou no São Paulo, jogou no seu Palmeiras, Petreluzzi. Paulo Júlio Clermont, comentarista, o Vitorino Sherman, que é repórter, e os jogadores mais conhecidos, o Bruno Rangel, artilheiro, o Kleber Santana, que jogou no Santos, no São Paulo e no Flamengo, que se confirme aí que há erro na informação sobre a morte do Danilo no hospital, pelo menos isso a gente deseja. O juiz Sérgio Moro indeferiu 21 das 41 perguntas feitas por escrita por Eduardo Cunha a Michel Temer. O presidente é testemunha de defesa de Cunha e responderá também por escrito. Entre outras questões, Eduardo Cunha pergunta se Temer recebeu Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, envolvido em corrupção em sua própria residência, se teve conhecimento de reunião de fornecedores da Petrobras em seu escritório, com vistas à doação de campanha para as eleições de 2010. Por coincidência, todos são advogados aqui, né? No Gente que Fala hoje. Delegada Rose, o Dr. Petreluzzi, Jafé, Dr. Misael. Sérgio Moro barra perguntas preparadas por Cunha, endereçadas ao presidente Temer. Eu acho que é uma medida acertada do Sérgio Moro, porque, caso contrário, não termina nunca esses depoimentos. Eu estava, em outros casos, vendo a participação dele, e ele realmente é um homem de pulso, um homem sério. E o que o Cunha quer, nada mais é tumultuar o processo e tentar se salvar de qualquer maneira. Mas eu acho que ele está certo, sim. Eu acho que ele acertou, é uma medida acertada em tolir tantas perguntas, não há necessidade. O Brasil inteiro já sabe o que aconteceu.
Ainda mais esse tipo de pergunta, né? Que na verdade é uma pergunta incriminatória. Então o presidente vai fazer prova contra si, né? O que eu lamento em tudo isso é que ninguém do Brasil sabia que o Brasil se fazia política com campanhas de patrocinadas por empresas, por doações. Eu acho estranho isso. Só agora que ficaram sabendo disso. Não tinha essas coisas antes, né? Era lícito você fazer doação por escrito, a lei prevê isso, e agora a imprensa, a mídia em geral... A lei continua prevendo. Sim, mas agora não pode mais, a pessoa jurídica não pode, só a pessoa física. Só física. Sim. É que mudou agora. Tanto é que... Mas mudou agora. Mudou o que eu digo agora. é que continua podendo haver Tanto doação, é que veja quantos né? bolsistas familiares, ou gente que estava recebendo Bolsa Família, fizeram doações, né? Que o Gilmar Mendes está na captura dessa gente. O cidadão está recebendo uma Bolsa Família e está fazendo doação política porque a situação dele é boa. Né? É um patriota, né? É um patriota, só. Dr. Petreluzzi. Eu vou divergir um pouco dos colegas pelo seguinte. Eu acho que a justiça criminal, o juiz tem que prezar por vários aspectos e princípios que inspiram o processo criminal. E um deles é a amplitude da defesa, né? Algumas dessas perguntas eu não vejo como absurdas. Vejam, o Eduardo Cunha e o Michel Temer eram companheiros de partido. O Eduardo Cunha está sendo acusado de ter recebido dinheiro de A, de B, de C. De repente, a pergunta dele, para saber se o Temer recebeu alguém para tratar desse tema, é algo que é relevante para a defesa dele. E o risco que se corre é que amanhã alguém diga que essa pergunta era relevante. Mas eu quero crer aí, doutor Petreluzzi, e aí se anula o processo. Eu quero crer aí é que o juiz Sérgio Moro, ele concluiu que tinha muita coisa repetida. Então vamos sintetizar de uma outra maneira. Não, são perguntas específicas. Veja bem, a gente precisa também... Eu tenho a maior admiração pelo Sérgio Moro. Mas ele não é infalível. Não. Ele não é infalível. Não. E às vezes a pessoa se envolve tanto na coisa que começa a sabe, deixar pontas soltas. E olha, eu aprendi isso trabalhando com um grande juiz criminal que sempre me dizia o seguinte, assim, deixa. Ele falava assim, não se preocupa, às vezes com o promotor, eu pedi a palavra e falava, olha, a pergunta tem que ser indeferida, não tem nada a ver. Ele falava, não, doutor, deixa melhor, porque senão depois anula o processo por causa de uma bobagem dessa. Mas, doutor Então, Petreluzzi, o senhor faz referência a um fato aí que é extremamente, né, preocupante. O juiz indefere 21 das 41 perguntas endereçadas pelo Eduardo Cunha ao presidente da República. Aí o senhor diz, de repente a defesa considera que uma dessas 21 perguntas indeferidas é extremamente relevante. Ela vai fazer isso, para o Eduardo ela vai Cunha. recorrer. Sim. O que se faz no tribunal? É que aqui no caso, como é o presidente da República, vai por escrito. Mas vamos imaginar que nós estivéssemos numa audiência, né? E o Zancopé está aqui presidindo a audiência, eu como advogado ou como promotor peço uma pergunta para algum dos presentes. Se ele indefere, o que se faz? Pede para registrar que houve um indeferimento, que a pergunta foi indeferida, e amanhã alguém vai dizer se isso causou ou não cerceamento de defesa. As perguntas que nós ouvimos aqui, algumas delas, para mim, elas têm lógica. Porque eles são do mesmo partido, ocupavam cargos importantes no mesmo partido, e a acusação, de repente, ele está querendo dizer o seguinte, fala, olha, não fui eu que fiz essa negociação, quem fez essa negociação foi o presidente do meu partido, que era o Michel Temer. Então, eu acho o seguinte, cuidado nessa hora, eu acho que seria mais adequado.
Mas, sei lá, o doutor Moro deve saber o que faz. Eu acho que o Moro está tomando cuidado demais, porque para mim ele já tinha ele tinha elementos suficientes para decretar a prisão do Lula já. E ele não fez isso, até porque ele deve estar se cercando de todas as cautelas. Aqui. Sim, de todas as cautelas. Então eu acho o seguinte... sobre a cautela. Não, mas eu estou dizendo sobre a cautela. Então veja, eu tenho para comigo que essas perguntas que ele indeferiu, eu concordo até quando o Petroluzzi disse que às vezes é uma bobagem, deixa passar, e para até não atrapalhar a vida de ninguém. Mas eu tenho a impressão que se ele vetou essas 21 perguntas, ele deve estar bastante, vamos dizer assim, embasado para poder fazer. Claro que o que os advogados vão querer e vão fazer é recorrer, não tenho dúvida. Agora, eu só tenho aqui, manifesto só uma dúvida na realidade, né? Porque eu não sei se esta pergunta que foi colocada aqui na matéria seria uma das perguntas indeferidas ou uma das perguntas que foi feita. Entre as indeferidas. Pode ser que, como disse aqui o Misael, a verdade é a seguinte: deve ter tido muita coisa repetida, ou que no sentido de ganhar tempo, ou de fazer acontecer, e ele deve ter... vamos dizer, objetivado, né? Ou trazer temas que fogem um pouco o escopo daquele momento. Sabe o que é? Eu acho que a população, a gente que é advogado, a gente sabe que nós estamos dentro do nosso papel e tem que fazer, tem que defender o nosso cliente. Isso aí, a razão é completa, mas a população não entende muito certas minúcias jurídicas e tudo mais, e o pessoal começa a se irritar, porque está demorando muito, não acontece nada. Claro, a justiça não deve se embasar e não deve se influenciar tanto, né, pela opinião pública, mas tem hora que chateia mesmo, né? Falando como povo, chateia mesmo, porque a gente percebe que é uma perda de tempo. Vamos falar, assim, é que às vezes eu ouço muito isso que a Rosa acabou de dizer. A pessoa fala, isso não dá nada, isso não sei o quê, isso já está demorando. Pelo amor de Deus, esse é o processo um dos processos mais importantes da história da humanidade. Se você pensar em número de pessoas que estão presas, em número de pessoas que já foram condenadas. Agora, o brasileiro tem essa mania de dizer, isso aí não vai dar nada. O cara cumpre 20 anos de cadeia, de repente ele obtém um benefício que é legal. Aí o cara vira para você e fala assim, tá vendo? Olha lá, já tá na rua. Então, não é assim. Não é assim. Só olhar a vida 2 em anos sociedade atrás, tem regras. Quem imaginaria, né? E eu acho que eu tenho medo de que... porque assim, as pessoas, tanto o Sérgio Moro quanto os procuradores que estão na força-tarefa, estão fazendo um belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. Mas eu tenho medo do aplauso excessivo. Porque o aplauso excessivo torna as pessoas menos cautelosas. Porque quando você sai na rua e de repente você é aclamado pelo que você está fazendo, vamos voltar aqui para a área que tanto eu e a Rose militamos, que é segurança. Né? Por exemplo, acontece uma diligência policial em que morrem 10 pessoas, morrem 10 bandidos, tá certo? O sujeito sai de lá aplaudido, insensado, é isso aí, não sei o que e tal. Passam-se 10 dias e se descobre que a coisa não é bem assim. Então, você ter esse aplauso muito grande, eu acho que deveria fazer as pessoas mais cautelosas. Lógico que gosta, mas tem lá a sua essa é uma regra. O sujeito lógico, não é bom. Só que tem o seguinte: quanto mais aplauso você receber, mais cauteloso você tem que ficar, porque você pode ser obliterado pelo sucesso, o que aliás não é incomum em nosso país. O que eu acho é que todo esse processo, doutor Petroluzzi e demais colegas, ele é digno de elogio. Você veja que nós estamos há 2 anos nisso aí. Veja quem imaginaria que isso fosse acontecer? O Brasil não mas aí eu estou de pleno acordo. Agora, pacificamente... Eu estou só com medo depois sobreviver. Eu vou defender uma coisa que o doutor Petroluzzi falou. Eu acho isso importante. Eu vou fazer só uma defesa no que eu apesar de, lógico, hoje eu idolatro o Sérgio Moro, para mim é um herói. Mas tem uma coisa que o doutor Petroluzzi falou agora e também que me pegou. É o que, não sei se os senhores acompanharam, saiu de um executivo que chegou a ser preso e ficou, acho que 6 meses preso pela Lava Jato.
e depois descobriu-se que ele não tinha nada a ver. Foi condenado pelo Sérgio Moro e houve aí a absolução em segundo grau. Não sei se os senhores acompanharam. O que também não quer dizer que ele não tem nada a ver. O que quer dizer é o seguinte, que não se conseguiram provas suficientes em relação a ele. Porque, senão, você sabe que tem hoje em dia uma tentativa grande, inclusive dentro do Congresso, de responsabilizar promotores e juízes que decretam prisões ou que formulam acusações, e lá na frente o sujeito vai ser absolvido. Então fala assim, não, isso aí vocês erraram lá atrás. Não é assim. Porque você faz o seu papel. Uma coisa é negligência. E às vezes a prova ela fica duvidosa, né? E aí, na dúvida, assim, a gente fala assim, na fase inicial do processo, na dúvida, se resolve em favor da sociedade, em favor da acusação. Na fase final, na hora que vai resolver, em dúvida pro réu. Então, isso é absolutamente normal. Mas não quer dizer, na realidade, deixando bem claro, né, que ele não deva. É que, infelizmente, chegaram ao processo não houve provas suficientes. Exatamente. Então, isso é uma prova que ninguém é falível, nem mesmo ninguém é infalível, né? Nesse caso, houve isso. Mas que realmente o trabalho está sendo feito aí com muito cuidado. Se percebe. Todos os elogios. Eu acho que o próprio Sérgio Moro, ao publicar vazar aquelas gravações, ele queria evitar um mal maior. Eu acho que ele se colocou numa linha de frente de uma forma tão corajosa que ele poderia, inclusive, sofrer sanções a despeito daqueles atos. Não sei se os senhores concordam. Sim. Mas realmente com aquela atitude, ele assumiu, né? Que ele veio, além de ele ter a só discordo quando ele se desculpou posteriormente. Eu manteria a posição. Mas eu acho que ele conseguiu barrar uma manobra política que traria aí uma vantagem ao ex-presidente Lula, né? Isso ele fez, porque hoje só vejo... Que nos levaria a uma pergunta. Então, no caso, sim, justificaram os meios? Assim diz então Maquiavel. Polemizando. Assim diz Maquiavel. Eu estou só polemizando. Assim diz Maquiavel. Não, mas a rigor, eu acho que até justificou se os meios ali, porque o que se... Eu gostei muito de ouvir aquela gravação. Mas ele não podia ter revelado, né? Mas que foi legal, foi. Conosco hoje a delegada Rose. Com aquela Rose. gravação ele deu um chega pra lá e vai devagar, porque o negócio é mais... É um ato de coragem. Sem dúvida nenhuma, não sei se você concorda, Zancopé, mas é um ato de extrema coragem. Como é que é o termo atual? Os operadores do direito são os senhores. Mas o senhor está nos mediando. Cidadão. Conosco hoje a delegada Rose, o doutor Petreluzzi, advogado, procurador de justiça, o advogado Misael Antônio de Souza, advogado Sérgio Jafé, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Eu sou síndico no meu condomínio, o que eu posso me beneficiar com a leitura desse? Eu tenho que ir lá no escritório do Dr. Sérgio Jafé. Olha, esse livro vai me custar já está me custando algumas perdas de consultas, viu? Porque realmente a gente procurou esclarecer, porque os livros que tratam sobre matéria condominial são excelentes, tem várias publicações, inúmeras publicações excelentes aqui no país. Porém, são de cunho muito técnico, voltado para o público técnico, né? O advogado, o juiz, aquele operador de administração de imóveis que detenha um conhecimento técnico. E nós quisemos aqui dar uma simplificada, tornamos o tema respondido, esclarecido em forma de perguntas e respostas. E já estamos caminhando para a terceira edição. Que maravilha. Eu vou participar de uma festa no seu condomínio, né? Você me convida e tal. Eu vou no seu condomínio. Eu posso levar meu cachorrinho no seu condomínio? Eu entendo que não. Inclusive, nós já tivemos uma festa que resultou até em problema de polícia, porque o condômino colocou um touro mecânico lá no salão de festas e teve a pachorra de ligar a cabine de força. Era próximo da entrada, era um prédio assim, até um prédio sofisticado, mas estranho, porque eu nunca vi uma cabine de força no térreo. E o condômino puxou o cabo 220 de alta tensão passeando o cabo até o salão de festas.
e poderia ter criado um risco aí iminente. E aí nós tivemos uma pendenga judicial só enorme. De levar o meu cachorrinho numa festa no seu condomínio. Você arruma um touro mecânico. Se não fosse um cachorrinho mecânico, eu acho que podia. Mas nem touro nem cachorrinho, viu? Não pode. Sérgio Jafé, são questões que para quem é morador, né, acho que são tão simples, né? Eu citei essa do cachorro porque eu acompanhei uma discussão se podia levar ou não. O que eu vou fazer com o meu cachorrinho aqui? Eu vou levar na reunião. Você não pode, porque lá não vai entrar com o cachorro. Eu acho que são situações assim tão simples, né? Mas dá um problema. Meu Deus do céu, como as pessoas brigam. É uma microcomunidade. Nossa administrar isso não é fácil, viu? Eu posso fazer uma pergunta para o doutor? Uma consulta? Ele disse que já está tendo evasão de divisas. Exatamente. Foi um tiro no pé, esse livro. Por que eu sou obrigado a pagar 2 condomínios? Porque eu moro no último andar, se os serviços que eu tenho do prédio... Você mora numa cobertura... A rigor não deveria ser proporcional à fração. A fração. Eu acho que precisaria verificar o que diz a sua convenção, e isso é plenamente discutível. Porque o que acontece? Mesmo o fato de morar numa cobertura não significa que você tenha toda uma área coberta lá em cima. Sim, não tem. Então você tem uma área descoberta, então isso tem que ser considerado. Geralmente os prédios convencionam que se pague 40%, 50% a mais, nunca o dobro. Então precisa ver exatamente os termos da convenção. Mas e pode ser discutido. Mesmo 40%, 50% a mais, por quê? Eu não tenho serviços de limpeza, eu não tenho uso de elevadores, eu não tenho nada. É que é para ela proporcionalidade de fração de área útil, né? De área Mas comum, de área privativa. A proporcionalidade, proporcionalidade, eu já arco com o ônus do IPTU, mas o IPTU que é salgado. Mas você vê que o procedimento é o mesmo. Você tem uma área maior, paga por a mais. É a mesma coisa para o que não tem o sossego na minha rua, doutor Petreluz. Gostaria que o senhor voltasse a ser secretário. Quem sabe nós resolveríamos Não deseje mais isso. Não, mas essa cobertura é em Ribeira do Pombal? Não, é aqui. Como toda terça-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conosco, Kátia Reis, da Escola AFIPESP. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, abordando contigo a comemoração dos 85 anos da fundação da AFIPESP. O atual presidente Duarte Moreira, no seu segundo mandato à frente da gestão executiva, revela um pouco da execução de seus projetos realizados até agora. Como foi este primeiro ano à frente da maior entidade de servidores públicos da América Latina? Zancopé, de acordo com Duarte Moreira, seu primeiro ano na presidência foi dedicado a estudos. Embora soubesse muito sobre a FEPESP, não sabia tudo. Então ele contratou o IBOP para um serviço de pesquisa que, junto a consultores especializados, iniciou um planejamento gerencial. A vocação turística sempre foi a maior expressão da entidade, que funcionava bem, mas poderia ser ainda melhor. O estudo das unidades de lazer, das regionais e dos serviços da sede foi aprofundado, com o intuito de reduzir os desperdícios, especialmente dos alimentos. Em um ano mudamos regras simples de compras e de como preparar as refeições com resultado positivo. Kátia, os investimentos feitos até agora nesta administração, quais foram? Sem falar das reformas, que acrescentaram mais apartamento em várias unidades, da finalização de algumas obras. Palavras do presidente: quando assumi, já estavam em andamento. Na minha gestão foram compradas 5 unidades, contando com 2 córregos, que pretendemos seja uma unidade de escola de hotelaria para que nossos funcionários aprimorem suas especialidades. Compramos as unidades de lazer Apenzeu em Campos do Jordão, Amparo Circuito das Águas, Monte Verde e Maresias. A Associação Campineira de Servidores Públicos, que nasceu dentro da FEPESP, voltou a ser nosso patrimônio, com sede na cidade de Campinas e Clube de Campo. Um dos marcos da administração do Duarte Moreira é a compra de uma unidade aqui na capital. Isso mesmo, Zancopé. Posso dizer que essa foi uma grande realização de nossa gestão.
Os proprietários fizeram um retrofit, uma reforma que modernizou todos os ambientes. Daí o imóvel surgiu como a melhor opção para nós da FEPESP. Aprovado por unanimidade pelos conselhos deliberativo e fiscal, nós o compramos e já está em pleno funcionamento. Possui 65 apartamentos e não houve necessidade alguma de reformas, além de estar localizado em ótimo bairro da cidade de São Paulo. E a alteração de sistema de sorteio pelo Flex Reserva, né, quando se faz a reserva pela internet, Cátia? O Flex Reserva trouxe muitas inovações. O que antes era feito por sorteio passou a ser realizado diretamente da casa do próprio associado pela internet. A princípio foi complicado todos aceitarem essa inovação, mas agora é aplaudido pelos que antes questionavam a ideia. Sempre que há feriados prolongados, a FEPESP avisa pelo portal quando vai ser realizada a abertura de vagas, como por exemplo Natal, Ano Novo, Carnaval, entre outros, para que os associados possam se agilizar e conseguir seu merecido descanso na unidade de sua preferência. Sabemos que a demanda ainda é maior do que podemos oferecer, mas continue meus projetos conseguir mais unidades para entregar aos associados aquilo que eles buscam de nós. Agradeço a Cátia Reis da Escola FIPESP, trazendo informações não apenas de interesse dos associados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, mas ao público em geral. Cátia, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Conosco hoje nesta edição de Gente que Fala, a delegada Rose, o advogado, procurador de justiça, Dr. Marco Vinícius Petreluzzi, advogado Dr. Sérgio Jafé, advogado Dr. Misael Antônio de Souza. Olha, o prefeito eleito João Dória anunciou o nome do ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, para ser conselheiro na área de segurança. Conselhos de gestão importados da iniciativa privada atuarão junto ao secretariado e discutirão as políticas a serem implantadas. Aí o Zé Mariano Beltrame, que saiu da sua função de secretário de Segurança do Rio de Janeiro recentemente, deverá atuar junto ao titular da pasta de Segurança Urbana, Coronel José Roberto Rodrigues. Dr. Petreluzzi, delegada Rose, Dr. Jafé, Dr. Misael, Beltrame vindo a São Paulo, convidado pelo prefeito Dória. Gente, a gente tem que esclarecer um pouquinho. Esses conselhos que estão sendo montados não são conselhos que vão decidir nada ou que vão legislar nada, né, vamos dizer assim, aqui na cidade de São Paulo. Eles serão um apoio para os determinados espaços na cultura, na educação, na assistência social e na segurança pública. Esses conselhos vão se reunir, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, né, da informação, vão se reunir uma vez por mês, vão ouvir, vão conversar e vão estar ali à disposição. Beltrame é uma pessoa que tem uma grande experiência, eu gosto muito dele, ele fez um excelente trabalho no Rio de Janeiro. Quem sabe ele agora vem aqui um pouquinho para São Paulo aprender um pouco sobre São Paulo, na realidade, porque talvez ele não conheça a realidade de São Paulo e Rio, é muito diferente, mas eu tenho absoluta certeza que ele vai ter opiniões importantes para poder partilhar, né? Tá muito difícil achar a palavra, para poder partilhar com os órgãos de segurança da Prefeitura de São Paulo. Eu fico questionando exatamente isso. Ele vem aqui para prestar a sua solidariedade ou para aprender? Não, eu acho que ele vem aqui para nós na vida, o Zancofé. Nós sempre temos espaços para aprender e espaços para passar as coisas boas que nós sabemos. Eu acho que aí nós vamos juntar um pouquinho das duas coisas. E quem sabe o equilíbrio entre aquilo que ele sabe e aquilo que ele vai aprender possa gerar coisas boas para a segurança aqui da nossa cidade de São Paulo. Eu acho que a gente tem que acreditar que nós precisamos fazer tudo que for possível para a gente tentar arrumar um pouquinho ou diminuir um pouquinho a insegurança que vivem, né, os paulistas e os paulistanos. Doutor Petreluzzi, o senhor foi secretário de Segurança aqui no estado de São Paulo. A mesma função que o Beltrame desempenhou no Rio de Janeiro. Se eu o convidasse para ir participar de um conselho no Rio de Janeiro, estou invertendo a situação, qual seria a sua reação? Olha, eu não tenho nada contra o Beltrame ser convidado e eu acho que ele eu acho ele eu acho que ele foi um bom secretário.
Eu não iria. Sim, Respondendo a sua pergunta, responde, eu não vou. Não iria, porque me falta conhecimento mínimo sobre a realidade. O convite que eu estou fazendo para o Dr. Petreluz esbarra onde ele não conhece o Rio de Janeiro. Eu conheço mal e mal o Rio de Janeiro agora que fui para a Olimpíada e tal. Não sei se é o caso dele. De repente ele conhece, estudou problema de São Paulo, não sei. Mas ele tinha tanto problema no Rio. Mas o que eu não posso deixar de dizer, porque senão eu vou estar sendo hipócrita, é o seguinte. Eu acho até que o Dória tem acertado algumas escolhas, tem feito algumas escolhas interessantes e tal. Mas a pessoa pode ser ótima, mas ninguém vai me convencer que não é midiática. O Beltrame teve aquele episódio, botou o pessoal para correr do morro, não sei o quê, depois todo mundo voltou, ficou tudo, né, como era antes, mas o povo gosta disso, né? Então essa coisa de conselhos é uma coisa que se usa muito para você tirar, às vezes, o foco de uma questão executiva, né? E uma das coisas, viu, Rose, quando eu estava na secretaria, é lógico, você precisa ter conselhos que te ajudem, que te orientem, você faz parte de um importante conselho que cuida das questões e tal, mas eu me lembro que eu estava montando lá o Conselho de Segurança e um policial, quem eu gosto muito, falou para mim: doutor, o senhor já reparou, se o senhor olhar, porque esse conselho já existia, né? Se o senhor olhar, o senhor vai ver que quase nunca botaram um policial para sentar nesses conselhos. Então põe professor, intelectual, ex-secretário, político, não sei o quê, e quem vive o dia a dia não tem assento, né? Então eu não vejo com simpatia, não pela figura do Beltrame, a quem eu conheço, acho que é um sujeito competente, acho que faltou no Rio de Janeiro muito menos contribuição da parte dele do que contribuição do resto do governo. Mas que o programa dele era um programa que não tinha sustentabilidade, qualquer pessoa que tivesse olhos para ver, veria. E uma segunda questão que eu quero deixar também registrada é a seguinte. Vamos dizer que eu estou sendo bairrista, né? Mas, se você olhar qualquer índice, escolha o índice, qualquer um. São Paulo é o melhor estado do Brasil em matéria de segurança pública. Mas longe, né? Assim, outro dia saiu a própria Folha de São Paulo, se eu não me engano, divulgou lá os índices, até de uma forma esquisita, né? Primeiro publicou os índices de números absolutos. E aí, lógico, São Paulo está sempre lá em cima, porque São Paulo é o que tem gente, mais tudo. Quando coloca os números relativos, São Paulo é o melhor estado. Não estou dizendo que aqui está uma maravilha, né? Mas é o melhor estado do Brasil, seja na qualidade da sua polícia, seja nos seus equipamentos, seja nos seus resultados. Então, eu acho, por mais simpatia que eu tenha pelo Beltrame, e tenho, né? Mas eu estaria sendo falso se não dissesse que isso aí é o seguinte: o Dória é um grande homem de marketing, sempre foi. Isso ele sabe fazer como ninguém. E essa é mais uma atuação de marketing. Até porque o Beltrame vai continuar morando no Rio, vai vir aqui uma vez a cada 15 dias e pronto. Doutor Jafé, só um detalhe aqui. O Raul Jafé está cumprimentando, que o senhor está com uma participação maravilhosa. Ele é suspeito. Israel Beltrame, vem aí. Eu, com todo o respeito que tenho pela pessoa, a figura humana do Beltrame, mas eu não vi durante todo o período, 8, 10 anos que ele ficou ao comando da Secretaria do Rio de Janeiro, não vi nenhuma evolução. Na campanha do desarmamento se falava em reduzir as armas em circulação e eu sempre discutia, porque o Rio de Janeiro é o estado que tinha na época 2 lojas de armas. O Rio de Janeiro, desde o governo Brizola, que não se expedia um porte de arma no Rio de Janeiro. E a Rede Globo achava que tirando as armas do cidadão resolveria o problema da segurança, que é uma utopia perfeita, né? E o seu Beltrame, ele
trabalhou 8 anos, saiu um governo, ele permaneceu no governo, outro, mas não vi nenhum resultado na segurança do Rio de Janeiro. Ao contrário, o Rio de Janeiro continua sendo o pior estado em termos de segurança pública, na minha modesta opinião. Eu, quando tenho algum negócio para resolver o Rio de Janeiro, procuro mandar um emissário, procuro mandar outra pessoa, porque eu não vou ao Rio de Janeiro. Eu acho aquilo estarrecedor pelo que ocorre lá. E participar de um conselho municipal, eu vejo a Guarda Municipal de São Paulo totalmente engessada, porque a lei que a constituiu não dá poderes à Guarda Municipal, dá poderes para que ela proteja o patrimônio público municipal. Então eu não vejo assim nenhuma eficácia. Estou torcendo, estou vibrando por um brilhante governo do Dória, porque São Paulo não merece mais o que esse lixo que nós tivemos durante os 15, 20 anos atrás. Então acho que São Paulo, graças a Deus, nós tivemos inclusive uma vitória brilhante no primeiro turno. Graças a Deus o Dória veio acalentar um pouco, porque o lixo que São Paulo teve com essas administrações passadas, São Paulo não merece isso, minha gente. São Paulo é a principal cidade da América. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Você não consegue andar no centro da cidade, meu Deus do céu. Você não consegue andar no centro da cidade. E vai que ter a população há que ter muita paciência, porque não vai ser fácil para ele começar a ir em 1º de janeiro com esses problemas todos que nós temos. Porém, mas aproveito que digo, Jafé, ele é um ótimo marqueteiro, ótimo que ele faça um bom marketing da cidade de São Paulo. Eu acho que se ele começasse limpando essa cidade, que eu nunca vi uma cidade como essa. Eu sou nascida, criada e moradora aqui. Eu nunca vi uma cidade tão imunda como está a minha cidade. Se ele começasse fazendo isso, tudo, calçadas, árvores, buraco para todo lado. São Paulo tornou-se uma lata de lixo e não tinha um homem que resolvesse o problema. Agora nós temos um sonho de que possa melhorar. Poxa, é tão bonito um centro de uma cidade europeia, de uma capital europeia, e nós aqui estamos vivendo... Eu acho que a figura do empresário administrando é uma coisa que nós queríamos ver, que não conseguimos ver quando o Antônio Hermílio saiu candidato e não se elegeu, infelizmente. Mas eu acho que agora temos um empresário, vamos ver agora se ele trata São Paulo como uma empresa. Mas começa a me preocupar, Jafé e doutor Petroluzzi e a minha amiga Rosa. Será que a Secretaria de Ação Social merecia a nomeação que ele fez? Será? Não é possível isso, meu Deus do céu. Já começo a me preocupar com isso. Secretaria de Ação Social precisa uma pessoa inteligente, enérgica, que realmente se sensibilize com o problema. Essa Cracolândia não dá mais para se conviver. Não dá. Eu discordo um pouco. Eu gosto da Soninha, acho ela uma pessoa que pode contribuir nessa área. Sei que é polêmica, muito polêmica. Que bom que o senhor discorda e espero que ela faça um ótimo trabalho. Porque como vereadora, ela doutor, é uma pessoa muito polêmica. Vereadora, doutor, nunca vi um projeto de lei de alcance popular e de alcance social. Mas ela vai ser uma secretária social. O legislativo, todos nós sabemos, no Brasil, com o sistema político que o Brasil tem, ele aprova muito pouca coisa. Mas, doutor, os exemplos que ela deu à sociedade até hoje, enfim, não me convencem. Não vou entrar no mérito das condutas pessoais e íntimas de cada um. Agora, eu acho que ela é uma pessoa que tem sensibilidade para tratar o tema. No mínimo, tem que se reconhecer isso em relação a ela. Agora, só para entrar numa questão que você também colocou, polemizando, afinal, nós estamos aqui para polemizar um pouco. Né? Eu, apesar de ter simpatia pelo Dória, não sei o quê, eu não gosto muito dessa visão, precisamos de um empresário para cuidar da área pública. Eu tenho alguns amigos empresários, e um dia eu comentei com eles o seguinte, falei assim, vocês contratariam alguém especializado em administração pública para cuidar das empresas de vocês? Eles falaram, lógico que não. E por quê? Porque não é do ramo. Sim. Então, o público não sabe administrar. É que o Dória é o seguinte, ele se travestiu de puro empresário. Mas puro empresário coisa nenhuma. O Dória faz política há muito tempo. O Dória era presidente da ANB quando o Mário Covas era prefeito.
E eu trabalhava no gabinete do Mário Mas Covas. parou aí também, não? Não, depois ele continuou participando. O Dória nunca deixou de fazer política. Então, se vai dar certo... concorreu a um cargo eletivo, não, né? mas isso também não precisa concorrer. Eu fiz administração pública várias vezes na minha vida, fui promotor público, etc. Então, mas não precisa ser deputado. Uhum. Eu acho que a gente tem um problema com político que não é, sabe... A área que o pública político não vê custo, essa é a área vantagem de pública, ter um empresário, né? Não, isso é... O problema é custo. Empresário vê todo lucro. problema. Se você for pensar nisso, empresário vê lucro. Mas nós queremos lucro para São Paulo. Não, lucro não é. O lucro é gastar. Veja bem, o pior administrador é o administrador que não gasta o dinheiro em favor do povo, que deixa os cofres cheios e as pessoas sofrendo, as estradas ruins, as coisas. Esse é o pior administrador. Coisa rara neste país, doutor. Não, mas coisa esse é o pior. rara. Eu nunca vi sobrar Esse é o pior dinheiro. administrador. Eu acho que o único que deixou um dinheirinho no caixa chama-se Fernando Henrique Cardoso, porque o Lula, em 6 meses de governo, pagou 15 bilhões de dólares para o FMI. O que me dá... Imagine isso. O que me dá um certo ânimo é porque eu acho que o Dória não é. O Dória é um político, sempre foi. Ótimo. Então ele político e administrador, doutor. Eu acho que a gente tem que separar, né? Porque quando o público ouve a gente, você fala em político, ele só lembra político com mandato. É o deputado, é o vereador. Não, políticos somos todos nós. Nós 5 aqui, nós somos políticos. Porque o que é política? É a arte de dialogar, de saber compor, de discutir. Então, quando a gente se refere ao Dória enquanto político, nesse sentido, concordo plenamente. Também, eu acho que a figura dele de administrador e de gestor foi o que, na realidade, deu esperança para a nossa população, para todos nós, de que pudesse mudar alguma coisa. Porque, gente, não adianta se você ser só político, né, que seja aí e tal, mas não dá. Você tem que ter alguém que tem que administrar um pouco. E ninguém administrou nada. A questão contra a qual eu me coloco é a seguinte: é empresário é bom, é área pública é ruim. Porque eu conheço muito empresário péssimo e conheço muita gente da área pública que é ótimo, e vice-versa. Então, mas é a primeira vez que nós estamos tendo não é mérito, isso é qualificação. A verdade é essa. Não, mas empresário que se fez sozinho. Isto é mérito. É o chamado self-made man. Sim, Homem se fez. Mas assim, isto não é mérito a pessoa ser empresário ou ser, por exemplo, promotor público ou delegado de polícia. Isto é uma profissão que ela tem. Ele pode ser bom ou ruim naquilo. Então, não é porque alguém é empresário, porque já se ouve, ainda mais agora depois do Trump nos Estados Unidos, né? Já se ouve, não, fulano tem que ser governador porque é empresário, fulano tem que ser presidente porque é juiz. Não é assim. É que a gente espera um controle de gastos, ações direcionadas. É que o Estado está engessado, o município está engessado, está falido. O cidadão necessita de segurança pública, que é a área dos senhores. Veja que nós temos índices alarmantes com a segurança pública. Graças a Deus que São Paulo ainda tem uma boa segurança. Até aí nós concordamos. Mas precisamos de um salvador da pátria, meu Deus do céu. Isso é que eu não concordo. Mas toda vez que eu quero. Toda vez que a gente foi atrás do Salvador da Pátria... Às vezes não dá certo, viu? Às vezes não dá. Não vou dizer o que deu, mas deu M. Estamos chegando ao final. Pela inexperiência dele. É relação débito e crédito. Só para... Tem várias perguntas aqui, mas o Adriano do Cambuci pergunta se a reforma da delegacia de Ibiúna já terminou. Você teve aqui no programa. Olha que absurdo. Eu consegui, com o deputado Arnaldo Faria de Sá, com o deputado Fernando Cabeça e mais a gestão da secretaria, uma verba de 925 mil reais. A obra está abandonada. Onde foi parar esse dinheiro? Eu quero saber onde foi parar esse dinheiro. Estou brigando. Não terminou a reforma. Nada, está abandonada a obra, Adriano. Vamos brigar por isso. Vamos brigar. Do Jaime, é um absurdo do isso. Pinheiros, do Paulo da Sé, da Juliana de Perdizes. Doutor Petreluzzi, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso. Realmente, é sempre fala. Muito grande prazer estar aqui, debater e polemizar, né? Que é bom, afinal das contas, se vier aqui ficar um tom monocórdio, fica chato. Nosso ouvinte, doutor, ele vai para outra sintonia. Jafé, onde eu encontro ser síndico não é padecer no condomínio. Nas melhores livrarias aí de São Paulo, Rio, dos estados aí, o livro tem saído bem. Que bom.
E esperamos que assim Bom continue. tê-lo aqui. Claro. Delegada Rose, sempre muito bom recebê-la. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Essa mesa que hoje está muito boa. E, Zancopé, vamos responder. Delegacia da Mulher está funcionando 24 horas. Nem veio a pergunta do Jaime. Nem veio a pergunta. Doutor Misael Filho Orgulho de Ribeira do Do Pombal. Pombal, na Bahia. É isso aí. Isso. Doutora, a delegacia funciona 24 horas. Mas quando a senhora estava envolvida diretamente, a gente ouvia falar na delegacia. E hoje, com todo respeito aos membros da Secretaria, do Governo Estadual, se ouvia falar em Aldo Marcantoni e Rosimeire Correia. Se ouvia. E hoje? Cadê? Por que Doutor não Misael, aparece? não temos tempo para mais. Um abraço. Um grande abraço. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.